Olá, bem-vindo adolescentes, bem-vindo a todos aqueles que nos acompanham nessa jornada de estudo, então, da vida de Jesus. Primeiramente, nós vamos orar para a gente poder começar, então, a nossa lição. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade, Senhor Deus, de poder abrir a Tua Palavra, Senhor Deus, e aprender um pouco mais de Ti. Esteja com cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, então, neste momento. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, vamos lá, né? Nós estamos estudando essa revista aqui, ó, que é a revista Diálogo e Ação, sobre a vida e os ensinos de Jesus, tá? Então, nós vamos continuar, então, o estudo sobre a vida, uma abordagem cronológica, né? Sequência da vida terrena de Jesus. A vida de Jesus, ela é descrita, então, em 4 livros, que são chamados de evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros livros, eles estão, então, numa parte da Bíblia que nós chamamos de Novo Testamento. A Bíblia, então, ela se divide em Velho Testamento e Novo Testamento. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, então, são o quê? Os evangelhos. Evangelhos, boas notícias, boas novas de salvação em Jesus. Como nós falamos, a Bíblia ela é cristocêntrica. Ela fala sobre Jesus, desde lá no começo, do Gênesis até o Apocalipse. Mas a história da narrativa da vida de Jesus, então, ela é descrita nos livros, então, que a gente acabou de falar, que são os evangelhos. Embora os evangelhos, eles falem de Jesus, né, da vida de Jesus, cada um desses evangelhos, desses livros, eles destacam um aspecto diferente da pessoa de Jesus e da obra dele aqui na Terra, certo? O primeiro livro que a gente vê, então, é o livro de Mateus. Mateus, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Ele era cobrador de impostos, certo? E ele descreve Jesus como rei. Jesus é rei, tá? Mas ele é um rei diferente, ele mostra o quê? Um reinado diferente, certo? O reino de Deus. É um rei único, capaz de nos salvar dos pecados, certo? Jesus é rei. Depois, Marcos. Marcos, então, fala que Jesus é servo. O livro de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escritos. Entre os 4, foi o primeiro a ser escrito. Marcos, ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi um grande amigo de 2 apóstolos que seguiram Jesus. Então, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele teve um grande convívio com Pedro, e Pedro então descreveu então a história de vida de Jesus para Marcos, e Marcos então serviu como um escriba. Então Pedro falando e Marcos escrevendo então o livro de Marcos. Então a narrativa de Marcos ela foi escrita graças à história de Pedro, do apóstolo Pedro. Então Marcos ele descreve Jesus como um servo de Deus, um servo que fez exatamente, né, a vontade de Deus. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Lucas, o livro de Lucas, ele descreve Jesus como o homem perfeito, ou filho do homem. Eu acho melhor falar sobre Jesus, o homem perfeito. Quem era Lucas? Lucas, ele é chamado de Dr. Lucas, ele era um médico, tá? Legal isso, né? Saber, né? É um médico. E ele é chamado por Paulo como médico amado. Lucas não só escreveu o livro de Lucas, mas ele escreveu também o livro de Atos. Então ele é chamado na Bíblia por Paulo como um médico amado. Ele foi um grande companheiro do apóstolo Paulo. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele, através de muita pesquisa, ele pesquisou bastante
inspirado pelo Espírito Santo, ele pôde escrever então o Evangelho de Lucas. Ele se preocupou, Lucas, com detalhes que não encontra em alguns outros evangelhos. A Bíblia, então, ela tem essas especificidades, né? Cada livro tem detalhes. Então, o apóstolo Lucas, ele descreve detalhes da vida de Jesus, que nós não encontramos nos outros evangelhos. Ele narra alguns acontecimentos que demonstram, então, a humanidade de Jesus. Jesus como homem, mas perfeito. O homem perfeito, né? A humanidade de Jesus. Jesus, mesmo sendo homem, sentindo todas as necessidades e tentações humanas, ele foi perfeito. Ele não pecou em nada. Seu coração ele era puro. E por si só, né, ele sendo perfeito, ele pôde derramar o seu sangue para purificar então os nossos pecados, certo? O último livro então é o livro de João. João descreve Jesus como Filho de Deus. A gente já falou sobre isso na primeira aula. Então João ele descreve Jesus como Filho de Deus. Quem foi João? João ele é descrito também como apóstolo, né? Ele foi apóstolo de Jesus. E ele é chamado como apóstolo do amor também. Fala sobre o amor de Deus por nós. O livro de João, que tem um dos mais conhecidos versículos da Bíblia, né? João 3,16, que todo mundo conhece de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é o que? Um dos versículos mais conhecidos. É o versículo chave do plano de salvação de Deus, né? Quando a gente está ali falando sobre Jesus, tem o quê? Que lembrar esse versículo. Escrito por quem? Pelo apóstolo João. O apóstolo João, ele se identifica, João, dentro do seu próprio livro, como o discípulo a quem Jesus amava, né? E ele faz parte de um círculo menor íntimo de Jesus, onde eles eram mais próximos de Jesus. João, Tiago e Pedro. Eles eram bem próximos de Jesus. Existem algumas narrativas dentro dos livros, dos evangelhos, que mostram que em alguns momentos só ficava então Pedro, Tiago e João, né? Eles estavam bem mais próximos de Jesus. João então ele fala sobre o que é a divindade de Jesus, Jesus sendo filho de Deus, e fala que Jesus, né, sendo Deus, ele se fez carne e habitou neste mundo, né, habitou entre nós, certo? Então Jesus ele era humano, né, e ele é humanamente perfeito para que ele, e também o que? Divino, Filho de Deus, tá? Então, as descrições dos evangelhos, então, sobre Jesus, Jesus é rei, Jesus é servo, homem perfeito e Filho de Deus. E sendo então este homem que é caracterizado deste jeito, dentro desses 4 livros, nós vemos que em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus fala que todo o poder foi dado para ele, certo? Fala o seguinte em Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus chegou perto deles, dos discípulos, e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Então, ele veio para cumprir o quê? As promessas que estão descritas no Velho Testamento, mas também ele tinha todo o poder. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Então, essa afirmação dita por Jesus, no fim do seu ministério, que ele fala isso, que essa citação, ela está no final do livro de Mateus, né? Antes dessa fala de Jesus ele já tinha demonstrado para os seus discípulos que ele é Deus.
e que Ele tem poder. Então, quem caminha com Jesus contempla o que? O poder dele. O poder que ele tem para mudar as coisas, as coisas que acontecem dentro desse mundo terreno. Por isso que quando ele falou que ele tem todo o poder, eles o quê? Creram. Então, uma questão para você refletir que está aí me ouvindo. Será que nós acreditamos no poder de Deus? Será que nós temos deixado Deus agir em nossa vida? Será que nós acreditamos em seu poder? Que tipo de poder que você quer que Deus exerça na sua vida? Na lição de hoje, nós vemos 4 manifestações do poder de Deus na vida das pessoas, tá? Nós vemos então o poder de Deus sobre a natureza, sobre o mal, sobre as doenças e sobre a morte, né? Então, nós vamos ver grandes feitos, grandes realizações dentro então da narrativa de Lucas, do livro de Lucas, certo? Lucas capítulo 8. Então a gente vai ler para a gente poder entender um pouco mais sobre essas histórias, tá? Essas narrativas que são muito preciosas para vocês. Então, o poder de Jesus na vida das pessoas. Então, o primeiro desses, Lucas capítulo, é um capítulo com muitas narrativas, com pequenas histórias. Nós vamos conhecer então 4 histórias dentro então deste capítulo. Eu vou ler para vocês do versículo 22 até o versículo 25, que é o primeiro, né, que fala: Jesus acalma uma tempestade. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam, e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem? Então, olha lá, é um texto clássico, né? Muito conhecido pelas crianças, né? Tem vários cânticos de crianças que falam sobre Jesus acalmando a tempestade, né? E essa parte, ela é muito importante para a gente pensar que Jesus, o quê? Jesus, ele tem poder para quê? Para acalmar a tempestade. Ele tem poder sobre a natureza, né? O poder sobre a natureza. Então, Jesus, ele fala para os seus discípulos: nós vamos para o outro lado do lago, outro lado. E aí o que acontece? Ele adormece dentro do barco, quer dizer, o seu lado humano, ele adormece. E aí acontece o quê? Acontece o vento muito forte, ondas muito grandes, e aí eles ficam com medo. E aí chamam Jesus: Mestre, mestre, e agora o que vai acontecer com nós? Nós vamos morrer? Aí Jesus pega e o quê? Para a tempestade, para. Ó, fala pro vento, vento, ó, pss. Mar, ó lago, ó águas, parem. E aí elas obedecem. Aí eles ficam com medo, imaginando: nossa gente, que homem é esse que ele tem o poder até de acalmar a natureza? Que pessoa é essa? Né? E aí eles veem o poder de Jesus sobre a natureza. Isso a gente tem que refletir em cima, porque muitas vezes nós, né, o nosso barquinho às vezes está naufragando e a gente não percebe que Deus está ali do nosso lado. Que nós possamos o quê? Enxergar Jesus, que Jesus está ali, ter fé, acreditar que Deus está conosco e que nada vai acontecer com a gente, tá?
Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele quer o melhor para nós, né? Ele quer o quê? O melhor para nós. Depois, na continuação, nós vemos então Jesus curando um homem, né? Um homem que vivia na região de Gerasa, tá? No lado leste do lago da Galileia, perto ali do lago onde eles tinham atravessado, né? Então, assim que Jesus saiu do barco, né? Esse homem aparece, né? E pede para Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, né? Não me mande para o abismo. Esse homem ele não tinha casa, esse homem não tinha emprego, esse homem não tinha família. Esse homem morava então o quê? Vivia nos túmulos do cemitério. Olha que situação, né? Ele era aquela pessoa que ninguém enxerga, né? Aquela pessoa que ninguém observa. Ele é aquele cara que está marginalizado, que ninguém o observa, que ninguém o enxerga. Mas Jesus o enxergou ali. E quando Jesus viu este homem, né? Esse homem, ele estava completamente possuído pelo mal. Ele deu um grito muito forte e ele disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, os que o Senhor quer de mim, por favor, não me castigue, né? Aí Jesus, o que? Jesus pergunta para ele, né? Como você se chama? Ele disse multidão. E aí, muitos porcos estavam correndo por ali. Aí Jesus o que? Manda com que todos aqueles demônios entrem dentro dos porcos. E aí o moço o que? Fica o que? Liberto, livre de todo aquele mal. E aí o homem o que? Ele fica ali com Jesus e quer seguir Jesus por onde Jesus andar. Mas Jesus dá uma outra missão para ele. Fala para ele voltar para os seus, para a sua família, né? Testemunhar aquilo que tinha acontecido, a libertação que ele tinha, né, recebido de Jesus. Ele deveria voltar para os lugares e para as pessoas que o conheciam anteriormente, né? E o que? E construir uma vida, o que? Uma vida de transformação. Uma vida o quê? Uma vida perto daquelas pessoas que tinham visto o que? A sua degradação física, moral, espiritual. Aí ele teria que voltar para ser o quê? Para ser o testemunho vivo que Jesus tinha feito na vida dele. Então, olha lá, o poder de Deus sobre a vida dessa pessoa. Trouxe o quê? Libertação, salvação. Na sequência, então, aí nós vemos que Jesus, então, volta para o lado oeste do lago, né? E a multidão que estava sempre atrás dele, né, o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, né? Esse homem que estava ali no meio da multidão também, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus. E o que ele pediu? Ele pediu para que ele fosse até a sua casa e o que? Curar a sua filha, que estava doente. Era uma menina, ela era filha única e ela estava doente. Ela tinha apenas 12 anos e estava morrendo. Não fala qual era a doença, mas fala que ela estava morrendo. Era uma doença que terminal. Então, Jesus ele ia caminhando e a multidão estava cada vez mais apertando Jesus, né? Imagina uma grande quantidade de gente, Jesus tentando então passar, né, caminhar, né, fazer o seu caminho até a casa de Jairo. E nisso, né, nesse aperto todo, esse monte de gente querendo chegar próximo de Jesus, chega uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, um sangramento que não acabava mais, né? Uma hemorragia sem fim, né? Que situação? Uma situação desesperadora, sabendo que a pessoa que era assim, ela era o quê? Uma pessoa que era
também marginalizada, desprestigiada. Essa mulher não poderia se casar, não poderia ter filhos, ninguém poderia nem tocá-la, não poderia ir até o templo, porque ela estava sempre imunda. Se ela sangrava há 12 anos, então é uma doença constrangedora, é uma doença humilhante para essa mulher, né? Essa mulher fala na Bíblia que ela perdeu todos os seus bens tentando o quê? Tentando melhorar essa doença, se curar dessa doença. Então ela fala que ela havia gasto tudo com os médicos, tudo que ela tinha, mas de nada adiantou. Então o que ela faz? Ela entra no meio dessa multidão imensa, né? E ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Tocou na roupa de Jesus, tocou no sua veste, E logo que ela tocou, ela sentiu que o sangue parou de escorrer. Ela sentiu que parou o sangue, parou de sangrar, né? Aí Jesus, né, perguntou quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Imagina aquela multidão imensa, cheia de gente, como que ele ia saber? Como que os discípulos iriam saber quem tocou Jesus? E aí Pedro, né, como sempre Pedro, né, ele fala: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. A gente sabe quem que te tocou, né? Mas Jesus, ele fala: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder, né? Saiu o poder do quê? Do milagre da cura, né? Então a mulher vendo, né, que ela não podia ficar assim, ela teria que falar do milagre que Jesus tinha feito na vida dela. E aí ela fala, né, que foi ela que tocou nas vestes de Jesus. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Então Jesus não só curou o seu físico, como curou a sua alma. Por quê? Porque ela teve fé, né? Mesmo sendo uma mulher marginalizada, uma mulher o quê? Que estava na sombra da vergonha, né? Aquela pessoa que foi humilhada, constrangida por 12 anos. Agora ela aparece no meio da multidão e fala: Senhor, fui eu que recebi essa bênção, esse milagre, né? De ser curada por ti, né? E Jesus fala ainda: sua fé te salvou. Olha que maravilha, né? Agora, enquanto Jesus estava falando, para onde que Jesus estava indo? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ele iria então o quê? Curar a sua filha. Essa era a intenção, chegar até a casa de Jairo e curar a filha dele. Mas no meio do caminho então aparece uma pessoa, né? E diz: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Então a menina ela morre. Jesus, ele ouve isso e diz assim para Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Então agora dependia da fé. Será que Jairo teria a fé que Jesus tinha naquele momento o poder de ressuscitar a sua filha? Será que ele tinha fé suficiente? Esse é o momento de se pensar: será que eu tenho fé? Será que eu acredito no poder de Deus, né? Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago, olha lá, de novo, eu falei para vocês que em alguns momentos, então, Jesus chama somente os três, que eram os seus amigos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Então, somente eles, certo? Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e Jesus. E a menina, né? Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a dar risada, né? De Jesus, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou a mão da menina e disse bem alto: menina, levante-se.
Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Claro que todo mundo ficou sabendo, né? Não é isso? Todo mundo ficou sabendo. Então, essa parte da Bíblia ela é descrita nos outros evangelhos. Mas aqui no livro de Lucas, ele fala alguns detalhes, né? Detalhes pequenos. Então, Jesus pega na sua mão e fala, menina, levante-se. E ela se levanta. Então, o poder de Jesus sobre a morte. Ele não só ressuscita essa menina, né? Ele ressuscita também Lázaro, seu amigo. Pensando o seguinte, que nessa ressurreição dos dois, de tanto de Lázaro como dessa menina de 12 anos, depois de algum tempo, essas duas pessoas então que elas morrem também, certo? E Jesus não, Jesus quando ele ressuscita, que é uma ressurreição então diferente dessa daí, tá bom? Dessa ressurreição, só para fazer uma marcação para vocês, certo? Jesus então tem o poder de salvar, o poder de salvar as pessoas. Ele então muda a natureza. Ele o que? Ele o liberta do mal. Ele o liberta das doenças. Ele o livra da morte, não só da morte, né, física, como também da morte espiritual. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter fé, acreditar no poder de Deus, né? Porque ele é o que? O nosso Deus, o Filho de Deus, como João fala, o apóstolo João. Então, para guardar no seu coração, vou deixar um versículo para você. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Jesus pergunta aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Atemorizados, com muito medo, né? Os discípulos, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este homem, né? Quem é este que dá ordens até aos ventos e à água e eles lhe obedecem? Quem é este homem? Quem é Jesus para você? Quem é? Quem é Jesus? Jesus, para mim, ele é o meu Salvador. Ele é o Filho de Deus que deu a sua vida pela humanidade, por mim e por você. Jesus, ele tem um poder. Poder do quê? De te salvar. De salvar você, de salvar toda a humanidade. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é Deus, né? Jesus é Deus, né? E ele pode o quê? E ele pode fazer o quê? Milagres na tua vida, tá? Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Uma mensagem curta, mas uma mensagem que ela fique gravada nos seus corações. Que Deus os abençoe, que vocês possam então refletir em cima dessa lição e que vocês estejam sempre orando, lendo a Bíblia e participando também dos cultos, certo? Que nós temos de domingo, de manhã, à noite e também as reuniões na semana, tá bom? Um abraço a cada um de vocês, adolescentes, e a todos aqueles que nos acompanham nas lições. Tchau, tchau.